Olá pessoal, seja bem-vindo ao canal Rocha Finanças. Meu nome é Rodolfo, criador do canal. Aqui você encontra vídeos sobre investimentos, renda fixa, renda variável. E hoje nós vamos falar desse tema que é importantíssimo e vamos fechar nossa trilogia sobre o Tesouro Direto, que é a marcação a mercado, risco ou oportunidade. Então, em primeiro lugar, a nossa pauta, o que é a marcação a mercado, como funciona na prática e se é um risco ou uma oportunidade. Então vamos lá. A marcação a mercado é uma técnica que determina o valor atual de um ativo, levando em conta as variações do mercado e não apenas o preço pago quando foi adquirido. A marcação a mercado é feita diariamente para alguns tipos de ativos, como títulos de renda fixa e cotas de fundos de investimento e de renda variável. No Tesouro Direto, as famílias Tesouro IPCA+, ou Tesouro Pré-fixado, são os juros futuros quem determinam o preço presente dos títulos. Quer dizer, no Tesouro Direto, a depender de quanto o juro está naquele dia, é o valor do título e que vai estar lá marcado na sua corretora, no seu aplicativo de acompanhamento de investimentos. Mas por que isso acontece? Então vamos lá. Essa daqui é a fórmula dos juros compostos. E ela é uma simplificação da fórmula do preço dos títulos do Tesouro Direto. Então, olha só, o FV é o valor do título lá no futuro, quanto você vai resgatar, e nos títulos do Tesouro Direto, ele é sempre o mesmo. Interessante, né? Aí o valor investido hoje, quer dizer, o quanto você investe, o N é o tempo de vencimento desse título, e o I é a taxa de juros que você paga. Se se o FV é sempre o mesmo, quando ocorre um aumento no I, a taxa, necessariamente outro elemento da equação tem que diminuir. Como não é possível diminuir o tempo, é o valor do título que muda. Então aqui tem uma tabelinha com exemplo, O resgate é sempre o mesmo, Você sempre o preço do título é sempre o mesmo. Se o prazo também é sempre o mesmo, se variar a taxa, tem que variar o preço do título. Quer dizer, numa taxa de 10 anos a 10% ao ano, o preço do título é R$ 3.855,43. Se essa taxa aumenta, o valor do título diminui. E se o valor da taxa diminui, o valor do título aumenta. Isso para que lá na frente, depois de 10 anos, você resgate exatamente o mesmo valor. Isso é o que a gente chama de marcação a mercado. Conforme essa curva aumenta ou diminui, o preço do seu título do Tesouro Direto faz o mesmo. Aí eu trouxe aqui alguns exemplos de curto, médio e longo prazo, para a gente ver como isso funciona na prática. Olha só, numa janela de 30 dias, a taxa, ela varia tudo isso. Olha que interessante, Essas são as taxas de juros. Olha o pico que ela teve aqui agora. E olha só a queda que teve recentemente. Por outro lado, ela vai ser exatamente o inverso do preço. Então, quando caiu aqui, quando subiu aqui, caiu aqui. Caiu lá na taxa, aumentou o preço. Subiu a taxa, caiu o preço. Desceu a taxa, subiu o preço. Então, num curto espaço de tempo, você está sujeito à marcação a mercado no Tesouro IPCA 35 anos, ou melhor, 2035. Agora, olha esse outro cenário, É uma janela de um ano. A taxa as taxas de preços e os preços têm um movimento correlacionado, mas não totalmente, Não é um espelho inverso, como nesse caso aqui, Aqui tem as tendências de alta, de baixa, como no outro, mas elas não são exatamente como no primeiro caso, no curto prazo. E olha só no longo prazo que interessante, A taxa, ela varia, Ela fica nessa banda aqui, entre 3, 2 e pouco e os 8 aqui, ela varia bastante, Só que o título, ele é tendencialmente crescente. Por quê? Porque lá na frente, necessariamente, você vai ter que resgatar o valor do preço do título. Então, isso significa que, embora no curto prazo você esteja sujeito a essa marcação ao mercado, no longo prazo, o título vai te pagar aquilo que ele te prometeu, aquilo que você contratou na época que você fez o investimento. Aí, olha só, risco ou oportunidade? Eu trouxe dois cenários aqui, na verdade, um cenário só, Então, no cenário 1, vamos pensar o exemplo de hoje, No Tesouro IPCA 2035, se investisse no dia 10/7 R$ 1.000, a uma taxa que estava lá no título, de 6,17 de rendimento, 3 de inflação, que é a nossa meta, faz de conta que a gente vai cumprir essa meta. Se eu resgatar exatamente um ano depois
com os juros caindo de 6,17 para 5, olha só a rentabilidade que eu teria, né? Eu teria um valor a resgatar de 1.178,61%, né? Uma rentabilidade após IR de 17,86%, uma rentabilidade muito boa para renda fixa, né? Agora, olha o contrário, né? Se a gente respeitasse as mesmas condições, só que ao invés dos juros caírem, os juros subirem para 8. Olha só, eu vou ter uma rentabilidade negativa. Eu resgataria 922,79 centavos. Ficou apertadinho aqui, né? Mas dá para ver. Quer dizer, se você acreditar que os juros estão subindo e você tiver que resgatar esse valor, né, do IPCA 2035 em um ano, você vai perder dinheiro. Se você acreditar que os juros estão caindo e você tiver que resgatar depois de um ano, você vai ter uma boa rentabilidade. Quer dizer, dependendo da sua perspectiva, é um risco ou uma oportunidade de dinheiro mais ou menos fácil. Mas olha só, o que a gente pode entender disso, né? Que renda fixa, mas as taxas variam, né? E que os juros, né, o IPCA longo, né, o Tesouro Direto IPCA+, que é bem longo, é muito sensível à taxa de juros. O que, de novo, nos leva a pensar numa visão de longo prazo. Quer dizer, no longo prazo, nós vimos que... Opa, perdi aqui. No longo prazo, você não perde dinheiro, né? Então, ficar especulando com o tesouro é um pouco aleatório, né? Que a gente sabe que no longo prazo, ele paga aquilo que te prometeu. Legal? Então, isso, a gente fecha a nossa trilogia do Tesouro Direto, né, com a marcação no mercado. E se você quer ajuda nos seus investimentos, você quer ajuda a dar os primeiros passos nos investimentos, renda fixa, renda variável, na sua organização financeira, me manda uma mensagem, vai ser um prazer trabalhar com você, tá bom? Legal? Fica aquele abraço, se você gostou do vídeo, deixa o seu curtir, se inscreva no canal e tchau, tchau!